Oi pessoal, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Carlos e bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai iniciar uma programação já no ATmega, né? Então nós vamos começar o nosso treinamento para poder aprender a programar o ATmega. E a ideia de hoje é a gente se familiarizar com um editor de texto e com alguma coisa de código já. Então nós não vamos fazer nada assim funcional. Na verdade, nós vamos só fazer uns brinquedinhos aqui com aquele hardware que eu apresentei para vocês no outro vídeo, que é preparando o ambiente de trabalho. E à medida que os vídeos foram avançando, a gente vai aumentando a complexidade da programação. E é bom a gente não começar muito forte agora nesse início, senão assusta um pouco, o pessoal desanima, né? Então vamos começar devagarzinho, vamos primeiro entender o editor de texto, como que ele funciona, quais são os seus recursos. Aí a gente faz uma programaçãozinha lá para piscar uns LEDinhos, alguma coisa assim. Aí no próximo vídeo a gente avança mais um pouquinho, assim a gente vai indo passinho por passinho, até a gente obter um software, um programa que seja realmente funcional, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir o ambiente de trabalho nosso que eu já falei para vocês, que é o KiCad, né, que é o que eu trabalho com ele. Desculpa, esse aqui é o CodeBlock. Então, nós vamos criar um projetinho no CodeBlock e esse projetinho ele vai ser a nossa base. Provavelmente nos outros projetos eu aproveite esse mesmo, porque daí já vai estar muita coisa pronta lá e a gente não perde tempo, tá bom? Então vamos lá, olha, eu vou sair descendo um pouquinho aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um projeto novo, né? Então vamos criar um novo projeto. Aí nós vamos criar um projeto do AVR. Vamos lá, olha. Aí eu vou próximo. Eu vou dar aqui para esse projeto aqui o nome de aula 01, tá bom? Aula 01. E eu vou criar na minha pastinha aqui. Aqui tem vídeo aulas, né? A programação ATM aula 01. Eu vou criar ela aqui, olha, tá bom? Aí vai se chamar aula 01 CCP, o meu projeto. E aqui, como eu falei para vocês, ele sempre repete. É, ele sempre repete um diretório. Deixa eu ver aqui, ó, programação ATmega, aula 1. Pelo jeito aqui ele não repetiu, tá? Vamos deixar assim mesmo. Aí vamos pôr aqui next, né? Ó, eu só crio o debug. Aqui nós vamos escolher, já está aqui, ó, entre tantos, a gente vai escolher o ATmega 328P. Aqui a gente tira, tá? Ó, definir a frequência do processador, a gente tira. E eu não sei se nos Windows tem essa função, mas está aqui, ó, vou deixar marcado, tá bom? Vamos dar um finish aqui. Ele já vai criar aqui para mim um main, tá bom? E eu vou mudar ele de nome, tá bom? Vou colocar aqui aula 1, né? Aula 01, aula 01.c. Bom, então vamos lá. Para quem está começando agora, para quem nunca viu isso aqui na vida, vamos lá. Toda extensão em programação que nós vamos fazer, ela vai ter desculpa, toda programação que a gente vai fazer, ou ele vai ter uma extensão .c ou uma extensão .h, tá bom? A extensão .h depois eu vou fazer um comentário à parte, mas por enquanto vamos nos ater ao .c, tá bom? Então toda programação nossa, toda edição, o arquivo ele vai ter uma extensão .c. Então nós vamos abrir aqui. Bom, aí ele já abre aqui com alguma coisinha, né? Eu vou fechar aqui porque aqui nós não vamos a mais, ó. Ele já abre aqui com alguma coisinha. Então vamos começar lá de cima. Olha, tá vendo que ele já deixou aqui esses caracteres aqui. Então vamos lá. É o seguinte. Quando você não quer que o compilador leia alguma coisa aqui,
o que vai acontecer? Você tem que falar para ele que, olha, eu não quero que você leia isso. Existem duas formas de você fazer isso. Ou você comenta a linha, que é esse caso aqui, ó, já vem comentado. O que acontece? O compilador vai vir lendo isso aqui. Ó. Isso aqui ele entende, isso aqui ele vai entender, a chave ele vai entender, mas quando ele vê isso aqui ele pula. Pula, vai para a próxima linha e vai indo. Então, isso aqui comenta a linha. Quando eu quero comentar várias linhas, eu posso usar desse recurso aqui. O editor de texto, ele lê o arquivo igual o compilador lê. Então, ele sabe que isso aqui é um comentário. O que ele faz? Ele muda a fonte, olha. Tá bom? Ele muda a fonte, ele muda a configuração da fonte que a gente seta aqui, ó. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tirar essas duas barrinhas, olha, ele mudou a configuração da fonte, ó. Só que quando o meu compilador vier lendo isso aqui, ele não vai saber o que é insert, porque isso aqui não existe em linguagem C. Então ele vai dar um erro de compilação. Então agora se eu fizer isso, ele pula, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, se eu escrever qualquer coisa aqui, vai ficar em itálico, ó, porque eu configurei dessa forma aqui nos settings aqui. Se eu tirar, por exemplo, isso, ó, ele vai deixar, ele muda a configuração. Quando o meu compilador vier ler isso, vai dar erro porque ele não sabe. Então, a barrinha com asterisco, depois ela abre várias linhas de comentário, abre um bloco de comentários. E o asterisco barra, ele fecha um bloco de comentários, tá bom? Então, aqui é simples de entender, porque é o seguinte, se eu escrever aqui, por exemplo, olha, vou ver qualquer bobeira aqui, ó, tá comentado, ó. Ou seja, o meu compilador, ele não vai ler isso. Agora, se eu tirar isso aqui, olha, aí o meu compilador já vai ler isso. Se eu quiser comentar linha por linha aqui, eu posso também, ó, fica... Aí ele muda a configuração da fonte, ó, só que não é produtivo. Por isso existe o comentário de bloco, ó, que é esse aqui, olha. Esse comentário de bloco aqui é o que a gente vai usar quando a gente quiser fazer um bloco de texto aqui. Então lá no comecinho do meu arquivo texto, o que a gente já vai começar com as boas práticas da programação. Então a gente coloca uma moldurinha aqui, olha. Tá bom? Coloca uma moldurinha e depois a gente vai colocar o que? O que se costuma colocar aqui? Primeiro, a gente costuma colocar o nome do projeto, ó, tá bom? Então, o nosso nome do projeto aqui, nós vamos colocar treinamento, ou melhor, vamos colocar assim, ó, aprendendo Atmega e pronto, tá bom? Vamos por aprendendo microcontroladores Atmega, tá bom? Agora aqui e depois é bom a gente colocar qual que é o propósito, né? O que eu estou fazendo nesse projeto. Então, nós vamos aqui nesse projeto, o nosso propósito é familiarizar com editor de texto, tá bom? E depois também nós vamos fazer primeiras linhas de programação, tá bom? Aqui vai ser as nossas primeiras linhas de programação. E isso em editores em cursos de programação por aí, isso aqui ele é o famoso homework, alguma coisa assim lá, tá bom? Aí as primeiras linhas de texto de programação nós vamos estar aqui, ó. Agora nós vamos o que nós vamos fazer agora nessa linha aqui, agora a gente vai colocar alguma coisa referente ao processador, tá bom? Então o processador que a gente usa, só lembrando que processador e microcontrolador aqui eles vão ser usados como se fosse a mesma coisa, tá bom? O processador é o Atmega 328P, tá bom? E na versão DIP, que é o Dual Inline Package, que é o que não é o SMD, tá bom?
E aqui nós vamos colocar agora a frequência do sistema. Bom, a frequência do sistema eu vou colocar de um jeito aqui um pouco estranho, pode parecer um pouco estranho, pessoal, mas vocês vão ver que não é estranho quando a gente for configurar ele. Então vai ser 8 MHz dividido por 1, tá bom? Mas então por que você não põe só... desculpa, dividido por 8. Eu posso pôr dividido por 8 ou dividido por 1. Eu vou pôr dividido por 8. Aí você vai falar, porque você não põe 1 não? Eu vou explicar por que daqui a pouquinho, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui, ó, nesse caso do ATmega, a configuração dos fusíveis. Vocês vão ver o que é isso, tá bom? Então, as configurações do fusível, nós vamos colocar assim, ó, L igual a 0x62. Isso aqui é importante porque na hora de programar ele, o gravador ele pede H igual 0xd9, tá bom? E o E, que é o extendido, vai ser o 0xff, E igual a 0xff, tá ok? Isso aqui eu costumo salvar no arquivinho de configuração, mas depois nós vamos ver isso. Então essa aqui vai ser as configurações do fusível. E se quiser pôr uma data aqui, eu não vou pôr data porque eu não sei quanto que vocês vão ver esse vídeo, então pode ser que isso aqui já esteja bem desatualizado, mas vamos lá, vai, nós estamos em aqui, hoje é julho de 2019, tá bom? Olha lá, julho de 2019. E o autor, no caso aqui, vocês podem colocar o nome de vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. E depois aqui a gente coloca a revisão do projeto, que no caso sempre vai ser a revisão inicial, né? Não vai ter. Aí a gente coloca lá revisão inicial, depois se tiver alguma revisão, você põe revisão A, e o que mudou, revisão B, o que mudou, assim vai, ó. Tá bom? Então isso aqui é uma boa prática, tá bom? Agora nós vamos fechar aqui, ó. Olha que eu estou fazendo errado, tá? É aqui, ó. Pronto. O nosso cabeçalhinho tá pronto. Agora, vamos lá, vamos partir para a linha de baixo. Esse include aqui já veio nele, tá bom? O que é o include? Esse aqui é um arquivo, esse io.h aqui é um arquivo que está descrito os endereços dos pórticos, das memórias que nós vamos usar. Por quê? Vocês vão ver lá que quando eu for escrever lá port B, ele tem que saber o que é port B. E esse port B está definido aqui nesse io.h aqui, tá bom? Mas isso aqui depois nós vamos criar o nosso ponto H, daí vocês vão entender direitinho o que ele é. Bom, todo programa em C, ele tem que ter um main, tá bom? No caso dos ATmega, ele obriga a gente a colocar um int na frente, tá bom? Isso aí, por exemplo, 8051, a gente não precisa colocar um int, mas no caso do ATmega, ele obriga a gente a colocar um int na frente, tá? Bom, agora aqui eu vou apagar, e nós vamos deixar só o IO1, tá bom? Lá, insira o seu código. Então vamos lá. O que é o IO1? O IO1 ele é como se fosse um loop infinito. O que quer dizer isso? Você, quando está dentro do IO1, o programa fica preso aqui dentro, ó, dentro dessas duas chaves. Outra coisa, programação em C. Isso aqui é uma declaração de uma função, tá bom? Que no caso nós vamos aprender depois, nós não vamos discutir isso agora. E toda função ela tem que vir dentro de uma chave, ó. Então o main, que é a função principal da linguagem C, ó, ele tem que vir dentro de uma chavinha. Então você pode ter chave dentro de chave, chave dentro de chave, não tem importância nenhuma, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos começar a brincar com o ATmega, né? Então vamos ver o ATmega primeiro e vamos ver como é que ele vai funcionar. Esse aqui é o nosso ATmega 328, ó, que é o que nós vamos trabalhar com ele. E o nosso hardware é esse aqui, olha.
Tá bom? Então o que que eu fiz lá? Nós colocamos o ATmega 328 e onde está PB0, PB1, PB2 até o PB7, eu usei ele para a gente acender um LEDzinho. Ó. Tem um LEDzinho ligado na porta dele. Tá ok? Aqui não tem problema nenhum, está compartilhado esses 3 pinos com o conector que grava ele. Isso aqui não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que são os PBs? Aqui ó, também ele tem o PD, que são pórticos, e ele tem os PCs também, que são pórticos. Ó. Então, eu escolhi o PB por quê? Porque o PB0 ao PB7 ele dá um byte completo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos brincar hoje com esses LEDs aqui, olha, só para a gente poder fazer uma brincadeirinha. Agora vamos lá. O que é o pórtico? O pórtico, ele no caso do ATmega, ele é um pininho que ele pode ser ou uma chavinha para colocar VCC, que é a tensão que ele está sendo alimentado. No caso aqui nós estamos alimentando ele com 5 volts. Então, quando eu falo para ele assim, olha, joga para mim, faça o pórtico PB6 ser saída e faça ele ser 1. 1 significa o que? Ele vai colocar 5 volts aqui na saída. Olha, coloque 0 aqui no pórtico PB6, por exemplo. Ele vai falar assim, ah, tá bom. Ele vai colocar uma tensão aqui de 0 volt. Então, o pórtico, basicamente, ele é isso. Mas ele também pode servir de entrada ou saída para outras funções. Ó. Então, isso aqui nós não vamos ver agora, tá, gente? Então, nós vamos só nos ater ao pórtico em si, como se ele fosse um pininho para escrever ou para ler. Então, é por aqui que a gente vai ter a nossa conexão com o mundo externo, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, no ATmega os portos eles têm que ser programados se você quer que ele seja entrada ou saída. Então o camarada que programa o pórtico, se ele vai ser entrada ou saída no ATmega, são os DDRs, tá bom? Então, por exemplo, o registro DDR-B, ele programa se os pinos dos pórticos PB vão ser entrada ou saída. Os DDRs-D fazem a mesma coisa com o pórtico D. Os DDR-C fazem a mesma coisa com o pórtico C e assim por diante, tá bom? Então, quando você tem lá, ó, DDR-B igual DDR-B bit 6 igual a 1. Ele está programando esse sujeito aqui para ser saída. No nosso caso aqui, nós queremos que todos os pórticos B sejam saídas, sejam de escrita. Então, nós vamos ter que programar o DDR-B para que de forma tal que todos os bits dele falem para o processador que esse pórtico aqui ele é escrita. Então nós vamos colocar aqui, olha, é por isso que existe o arquivinho I/O. Eu tenho que falar para ele, se eu escrever aqui DDR-B, ele tem que saber o que é isso. Isso está definido nesse arquivinho aqui. Então, aqui nós vamos colocar assim, olha, DDR-B tem que ser em letra minúscula, igual, aí ó, 0x FF. Ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou programando todos os bits do port B como saída, porque está tudo em 1. Aí é boa prática comentar a linha, tá bom? Programando todos bits do port B como escrita. Ó. Isso aqui é uma boa prática, viu, gente? Comentário. A gente faz comentário. Quanto mais comentário você colocar, comentários que sejam relevantes, melhor, viu? Ctrl S salva o arquivo, tá? Eu costumo sempre dar um Ctrl S porque computador é uma coisa que a gente não pode confiar, né? Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós temos que inicializar
o nosso port B. Eu tenho que falar para ele, ó, você vai começar com tal jeito. Então, eu vou colocar assim, ó, port B igual, eu quero que ele comece com 0, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó, 0, 0. Outro detalhe, toda final de linha em linguagem C tem que terminar com ponto e vírgula, tá bom? Eu não vou pôr ponto e vírgula aqui, ó, para forçar um erro na hora de compilar, tá bom? Então, vou salvar aqui, ó. Então, aqui já dá para compilar, ó. Já tem alguma coisinha aqui. Só para vocês verem que vai dar o erro, eu vou sair daqui, ó, para compilar aqui no code block e aqui, olha. Aí eu vou, olha aqui, ó. Ele falou aqui, ó, erro na linha 16, ó, erro na linha 16, ó. O objeto chamado não é uma função, eu não sei porque que ele entendeu isso, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, tá bom? Vamos ver o que acontece. Compilou, olha, ficou azulzinho aqui porque ele compilou, tá bom? Gente, as mensagens que dão aqui são as mais loucas possíveis, tá? Nem sempre elas condizem com o que está aqui, olha, tá? Isso aqui é uma máquina. Então a gente vai na linha, se a mensagem for condizente, a gente vai na linha lá e vê se realmente ela bateu. Aqui ele falou naquele erro que isso aqui não é uma função, tá? Eu não entendi por quê. Deveria dar erro aqui e falar, ó, eu esperaria um ponto e vírgula. Mas tudo bem, né? Não vamos discutir isso com o compilador. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. O DDRB vai sair com GeoXFF. E eu, desculpa, ele programou o port B como escrita. E eu quero que o port B inicialize com 0 em todos os bits. Bom, o que é o while? Agora aqui, ó, while 1. While 1 é enquanto, é uma condição, ó, enquanto aqui for alguma coisa, fique aqui dentro. No nosso caso aqui, como 1 é uma constante, ele sempre vai ser 1. Então, esse while 1, ele força o meu programa a ficar rodando aqui dentro. Ele nunca vai sair daqui, olha. Então, tudo que eu fizer em programação, ele vai estar aqui, ó, nesse while 1 aqui, olha. Tá bom? Existe o jeito de sair daqui? Tem. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos deixar ele rodando aqui, olha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos piscar todos os LEDinhos do meu port B. Então, lembra como é que fazia? A gente fazia assim, ó, port B, ele é igual. Ó, vou escrever assim por enquanto, ó. Lembra como é que faz para piscar LEDinho? A gente faz um ou exclusivo, ó. Tá bom? A gente aplica um ou exclusivo, tá aqui, olha. Port B ou exclusivo. Eu vou digitar dessa forma aqui, ó. Desculpa, 0xFF, ó. Tá bom? O que ele fez aqui? Ele vai ser igual a ele mesmo com o exclusivo com 0xFF, ou seja, o que vai acontecer aqui? O meu compilador ele vai aplicar um ou exclusivo, onde ele vai pegar o meu port B, que no caso aqui nasceu com 0, ele vai pegar um ou exclusivo com todos os uns. Lembra quando eu aplico o exclusivo de 1 e com outro bit, ele vai lá e inverte o sinal do outro bit, inverte o estado do outro bit. Então aqui no meu caso, o meu port B ele nasceu com 0, aí nessa linha aqui ele vai todo para 1. Então os meus LEDs vão acender. Bom, se eu colocar isso aqui, deixar repetindo, eu não vou ver acontecer nada, porque ele vai fazer isso aqui tão rápido que eu não vou conseguir ver. Então eu tenho que colocar aqui um tempo para que ele fique, no caso aqui, primeira vez aceso, depois ele volta lá, faz de novo, aí ele apaga, espera um pouco, faz de novo, apaga. Então eu vou copiar uma funçãozinha aqui, que é essa funçãozinha aqui, ó, funçãozinha delay. Nós não vamos discutir ela agora, que é para a gente não ficar desviando muito do nosso propósito aqui, tá bom, gente? Então, isso aqui depois nós vamos ver com mais calma. Tá aqui, ó, tá bom? Nós não vamos discutir isso agora porque não é o caso. Então tá aqui, eu vou colocar minha função
do delay aqui e eu vou ter que chamar ela lá em cima. Tá, isso aqui no momento oportuno, vocês fiquem tranquilos, nós vamos discutir isso, tá ok? Então tá aqui, ó. Agora eu vou chamar essa funçãozinha aqui, ó. Wait. E eu tenho que mandar para ela um valorzinho. Eu vou mandar 500, vai estar em milissegundo. Então o que vai acontecer? Ele começa com 0 e entra aqui. Aí daqui ele não sai mais. Aí ele vai fazer o port B mudar de estado todos os bits. Então estavam os LEDs apagados, vão acender. Vão ficar meio segundo, daí ele sai daqui. Quando ele vem para cá e volta para lá de novo. Aí ele inverte o estado, apaga os LEDzinhos, espera 500 mil, vai para lá, acende o LEDzinho, assim vai ficar. Vamos ver se compila. Compilou. Tá bom, compilou. Agora nós vamos fazer o que? Como ele apagou e acendeu o LEDzinho, eu tenho que gravar isso na minha memória. Aí, quem viu meu vídeo lá preparando o ambiente, vai ver que eu uso esse camarada aqui, ó, o AVR Dudes. Eu já expliquei aqui que tem que selecionar o USB-SP e depois aqui a gente vai ter que selecionar qual processador que a gente está usando. Se você quiser, você cria nele aqui, olha, você cria aqui nele um nome de aula, por exemplo, tá bom? Se você quiser, eu não vou criar, mas se você quiser pode, tá ok? Aí o que vai acontecer aqui? Toda vez que você vier aqui, você chama aquela configuração que você salvou e já vem preparadinho para você. Agora vamos ver o que significa isso aqui, olha. Lembra que lá no cabeçalho estava lá 0x62, D9, FF. O que é isso? Esses fusíveis aqui são os fusíveis de configuração do ATmega. Então tem um sitezinho aqui, olha, Fuse Settings, ó. Então se a minha gloriosa internet estiver boa, eu vou sair de cena aqui, não precisa, olha. Ele abre esse sitezinho aqui, ó. Tá bom? Ele já veio com ATmega 328 porque eu chamei ele de lá. Tá bom? Deixa eu sair daqui um pouquinho. O que vai acontecer aqui? Uma vez eu selecionei o ATmega 328, do jeito que está programado aqui, porque quando eu chamei ele passou essa configuração para o site, tá bom? Aí o que aconteceu? O meu site, ele pegou aquilo e montou. O que acontece? Existem registros no ATmega 328 que eles configuram, por exemplo, aqui, ó, eles estão configurando qual que é a fonte da frequência que ele vai trabalhar. No caso aqui, ele está trabalhando com o oscilador, um RC interno de 8 MHz. Tá bom? Ele tem vários, ó. Eu posso usar várias coisas aqui, ó. Posso usar cristal oscilador, eu posso usar aqui, ó, cristal de baixa frequência. Aqui eu posso usar, no caso, o RC externo. E esse cristal de baixa frequência aqui são os osciladores cerâmicos, tá bom? Aqui, olha, são osciladores cerâmicos. Então, nesse caso aqui, ele para cada tipo de fonte de frequência que eu for usar, eu tenho que programar esses fusíveis aqui para adequar o circuito dele à fonte de frequência que eu estou usando. No caso aqui, eu escolhi usar o RC interno. Ele não é preciso, porque ele não é preciso, mas atende a gente. Porque nós não vamos usar nada que exija precisão, senão eu perderia no meu esquema esses dois pininhos aqui, ó, que é o X-Tal1 e X-Tal2, e eu não estava querendo perder eles. Então no caso aí eu preferi não sacrificar esses dois pinos e usar o cristal interno, porque pra gente por enquanto não vai precisar de precisão nenhuma. E ele está dividindo o clock interno por 8. Então, a minha frequência de sistema ela é 1 MHz. Por isso que eu coloco aqui, olha, 8 MHz dividido por 8.
Tá? Se eu tiver escolhido um cristal, por exemplo, de um valor qualquer, eu teria colocado aqui o valor do cristal dividido por 8, porque a frequência sistema, no caso, vai ser de 1 MHz. Todos os cálculos que eu fizer, que eventualmente eu for fazer, precisando usar a frequência de sistema, eu não vou usar o 8 MHz, eu vou usar 1 MHz, porque é 8 MHz dividido por 8, tá bom? Agora, vamos lá, vamos para o próximo. O ATmega 328, ele tem uma areazinha da flash que é de boot, tá bom? Que é o Arduino usa isso, porque o Arduino ele precisa dessa área de boot, que é para ele rodar um programinha dele lá, para você poder fazer a gravação nele, etc. No caso, eu deixei aqui com 2K de área de boot, mas nem estou usando, tá bom? Dá para diminuir se quiser, olha, dá para deixar até com 256, ó. Se eu deixar com 256, vai mudar lá a minha configuração do fusível, mas não tem problema. Eu vou deixar assim mesmo, porque isso aqui por enquanto para a gente não vai fazer diferença nenhuma. Tem que deixar a serial programada, o SPI, senão eu não consigo programar ele por aqui, olha. Eu não consigo programar ele por aqui. Se eu desabilitar aqui, eu não consigo mais programar ele por aqui. Aí eu só vou conseguir programar ele por gravador, tá bom? Aí não tem jeito. Então isso que eu tenho que deixar programado. Aliás, tem que ter um cuidado redobrado com essa configuração aqui, olha. Se desmarcar aqui, você não consegue mais programar ele. E esse camarada aqui, ele vai falar para a gente o seguinte: esse registro, ele fala assim: você quer que eu detete baixa tensão? Não, eu não estou pondo para detectar, tá bom? Está desabilitado. Então, esses registros programados dessa forma, aqui ele mostra como que eles estão, todos esses registros aqui, ó, o CKCell é de programação, esse tudo eu não me lembro o que é, é o Start, que é esses números aqui, olha, que são esses números aqui, ó. 6 clocks mais 14 clocks, 65 milissegundos, então é isso aqui. Esses registros aqui, eles vão me dar aqui, olha, esse resultado aqui, ó. Na verdade são dois registros perfazendo 16 bits. Então a parte baixa vai ser programado com 62, a parte alta com D9, aqui vai ser FF. Então a gente programa lá no ATmega 328, quando você for fazer essa programação pela primeira vez, você tem que colocar esses valores aqui. E se você quiser programar uma vez só, você vem aqui. Se você quiser programar sempre, que é o caso que você, vamos imaginar que você está numa linha de montagem, você está gravando os ATmega para poder serem usados. Aí você seta aqui, olha, toda vez que você for programar, ele vai setar os fusíveis também, tá bom? No nosso caso aqui, como é protótipo, eu só gravo uma vez e acabou. Gravou, olha. Tá bom? Gravou aqui, olha. Isso aqui significa que ele gravou. Uma vez feito isso, agora eu posso gravar o meu hexadecimal que esse camarada aqui gerou, olha. Tá bom? Então, onde que ele gerou? Ele gerou naquele diretório que eu escolhi lá, tá bom? Então vamos lá, olha. Ele gerou aqui, olha. Esse camarada, ele gerou um diretório. É aqui que eu vou pegar o ponto X para gravar, ó. Ele gerou, no caso meu é Linux, então vocês vão estranhar um pouco o jeito que ele se mostra aqui. No caso de vocês, vocês vão no diretório que vocês configuraram lá e vocês buscam o arquivinho .x, tá bom? No meu caso, ele vai estar aqui, ó, SDB1, vídeos, vídeo aula, programação ATmega, aula 1, ó. Aí lá, quando eu configurei, ele criou lá no meu bin, criou no meu debug aula 1.exe, esse eu mostrei lá no preparando ambiente de trabalho. Aí eu vou abrir aqui e vou gravar ele, ó. E vi o que aconteceu, hein? Olha aqui, ó, o meu hardwarezinho está aqui, ó. Meus LEDzinhos estão piscando, tá bom? Então foi isso que eu fiz na outra, lá no preparando o ambiente de trabalho.
E eu fiz isso aqui, mas eu não entrei em detalhes, tá bom? Agora eu vou fazer o que? Eu vou mudar aqui para, por exemplo, 200, ó. Ele vai programar mais rápido, ele vai piscar mais rápido. Aí eu venho aqui, vou gravar. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, tá piscando mais rápido. Tá bom, gente? Então, olha aqui, ó. Nós temos que entender o que aconteceu aqui, ó. O que o Port B fez? Ele simplesmente está invertendo os bits, porque eu estou fazendo um ou exclusivo dele com 1 e salvando nele mesmo. Tá bom? Então, cada vez que eu faço um ou exclusivo com todos os bits dele em 1, ele inverte o estado dele mesmo e salva nele mesmo, tá bom? Tem um outro jeito de escrever isso aqui, mas por enquanto eu vou deixar assim, tá bom? Agora, vamos supor que eu queira piscar um bitzinho só, tá bom? Só quero piscar um bit, o bit 1, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente faz, que vai ser muito usado, vai ser isso. Então, agora eu estou comentando essa linha, ele não vai mais ler essa linha. Olha só, o comum, o que é comum aparecer no ATmega. Eles fazem assim, ó, port B é igual, tá bom? A port B. Então, o que eu quero fazer? Eu quero piscar um LEDinho só, não é isso? Então, eu vou fazer assim, ó, port B ou exclusivo. Vamos piscar só o LEDzinho 1, por exemplo, o bit 0. Então ele vai escrever assim, ó, port B, desculpa, agora que vai surgir eu vou escrever dessa forma para não confundir vocês, ó. Ele desloca o bit, eu vou pegar o bit 1, tá bom? Uma vez. Bom, o que ele fez aqui, gente? Vamos ver o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Ele pegou o port B, fez um ou exclusivo. Isso aqui chama-se deslocamento de bit, tá bom? Então o que ele fez? Ele pegou e deslocou. O port B está um ou exclusivo com isso aqui, ó. O que resulta isso aqui? Ele pegou um, que é isso aqui, ó. Vou comentar aqui, ó. Ele pegou 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Tá assim? Ele vai pegar esse 1 aqui e vai deslocar uma vez para a esquerda, ó. Tá bom? Então, depois que ele fez isso, esse 1 aqui, ele vai virar isso aqui, ó. Ele vai virar 0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Esse 1 para aqui, ó. Tá bom? Então, na verdade, isso aqui é como se tivesse escrito assim, ó, port B ou exclusivo com isso, ó. Tá bom? Ou exclusivo com isso, ou seja, só o bit 1 que vai ficar piscando, tá bom? Os outros bits, quem assistiu a minha aula lá de digitais, vocês vão ver que quando eu faço um ou exclusivo com 0, e ele não acontece nada, mas quando eu faço um ou exclusivo com 1, ele altera o estado do bit. Então, no caso aqui, olha, isso aqui, olha, em programação para ATmega é muito comum eles fazerem isso. Eles não escrevem desse jeito aqui, mas isso é comum. Aí o que ele faz? Se eu colocar um aqui, isso aqui é deslocamento de bit, ó. O que ele faz? Ele vai deslocar uma vez essa constante aqui, olha. Então, essa era a minha constante. Depois que ela deslocou uma vez, esse carinha aqui, ó, ele vai parar aqui, ó. Ele deslocou uma vez o bit, ó. Então, ele rotacionou uma vez para a esquerda. Esse 1 veio parar aqui, olha. Esse 1 veio parar aqui, ó. Então, vocês vão ver agora que quem vai piscar é só o LEDzinho 1, ó. Tá bom? Só o LEDzinho 1. Vamos ver o que vai dar. Vai dar um erro de compilação aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar de propósito. Olha lá, deu mesmo. Olha lá, isso aqui, esperado um ponto e vírgula na linha 26, mas na verdade está aqui o problema.
Tá aqui o problema, ponto e vírgula. Agora vamos ver o que dá. Olha lá, compilou tudo bonitinho, ó. Agora vamos pegar e vamos gravar isso aqui lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Adivinha o que aconteceu, gente? Olha lá. Só o bit 1, tá bom? Então esse aqui é o bit 0, ó. Bit 1, bit 2, assim vai, ó. Se eu quiser, por exemplo, piscar o bit bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, que é esse cara aqui, ó. Se eu quiser só ele, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e ponho 4 aqui, ó. Isso aqui é muito interessante, vocês vão ver depois por quê. Agora vamos lá gravar aqui, ó. Adivinha o que está acontecendo? Olha lá. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Por que que isso aqui é interessante? Vamos supor que eu quero piscar só o pino 4 aqui, ó. Eu não sei se eu colocar isso aqui, pode ser que agora vai dê problema, porque alguém tem que falar para ele o que é pino 4, né? Certo? Alguém tem que falar para ele o que é pino 4. Pode ser que dê erro, mas eu não me lembro qual é a biblioteca que fala isso. Vamos ver se vai dar erro. Não deu, ó. Então ele já sabe. Está aqui mesmo, ó, no I/O. Tá bom? Então, para não ficar lá, vou pôr pino 3, ó. Tá bom? O que é pino 3? Ele entende que é o pino 3, é o bit 3 daquele pórtico. Isso aqui é muito interessante, ó. Tá bom? É o bit 3 daquele pórtico. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos gravar. Adivinha. Aqui, ó, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Tá bom? Então isso aqui, gente, é muito legalzinho, muito interessante. Eu acho que por hora, para a gente entender como é que funciona uma programaçãozinha, isso aqui já está o suficiente, tá bom? Próximo vídeo, nós vamos usar mais funções. Aí nós vamos começar a fazer, a colocar mais funções, nós vamos colocar mais linhas de programação. Aqui só foi mesmo para a gente se familiarizar com o editor de texto, tá bom? Então, vamos lá, vamos recapitular. Boas práticas da programação. Tem um cabeçalho lá inicial para quem pegar o seu projeto saber o que ele é, qual é o propósito, o processador que ele usa, a frequência sistema. No caso ATmega aqui, as configurações do fusível são extremamente importantes, nós já vimos porquê, né? Aqui define inclusive se ele vai usar uma fonte de frequência interna ou externa. No nosso caso aqui está usando a fonte interna. Aqui seria interessante colocar uma data, o autor. Quando fizer uma revisão, revisão A, colocar data, autor e por aí vai. Esse include, nós vamos ver depois. Isso aqui, olha, vou pôr um comentário aqui, ó, por hora não nos importa, tá bom? Isso aqui por hora não nos importa. Toda programação em C tem que ter um main, toda. Quando você vai lá compilar, a primeira coisa que ele procura é o main. Toda função tem que estar dentro de uma chave. Pode ter várias funções encadeadas, aninhadas, né, uma dentro da outra. E é muito interessante você inicializar seu sistema antes, tá? Tem gente que cria a inicialização do sistema é tão grande que o camarada cria uma função aqui chamada inicialização do sistema. Aí lá embaixo ele cria a funçãozinha e vai e inicializa o sistema lá, depois ele volta aqui e continua. O while 1 é um loop infinito, ele fica parado aqui, ó, e aqui dentro a gente faz a nossa programaçãozinha. Tá bom, gente? Então, isso aqui para um primeiro contato com a linguagem, eu acho que tá bom demais, tá bom? Depois nós vamos aprender como é que a gente faz para, por exemplo,
Se eu quiser pôr nome no LED, nós vamos aprender o que é isso aqui, olha. Função, como é que a gente tem, por que é void, por que não é. Aí agora devagarzinho a gente vai andando, a gente vai avançando. Tá bom, pessoal? Ó, para quem gostou aí, por favor, dá um likezinho, compartilha com a moçada aí, ó, e aciona o sininho aí para você receber mais vídeos, tá bom? Ó, muito obrigado por ter ficado até o final. Deus pague. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.